E aí, meus queridos, tudo bem? Continuando a nossa aula de filosofia, hoje a gente dá prosseguimento no estudo de estética. Hoje a gente vai falar de alguns filósofos, como Schopenhauer e Nietzsche, beleza? Hoje a gente vai trabalhar bastante também o conceito de belo natural e belo artístico. Vamos lá. O primeiro filósofo que a gente vai falar hoje é o Hegel, filósofo alemão do século XIX. Vamos ver aqui, ó. Hegel definiu o belo como ideal e refletiu sobre as diversidades de opiniões que os indivíduos e os povos manifestam a respeito da beleza em diferentes épocas e contextos. O que Hegel está falando aqui? Que o conceito de beleza, o padrão de beleza, ele vai mudando conforme a sociedade que você está inserido. Ele muda conforme o período histórico que você está vivendo. O que um homem do século XVI achava bonito, um cara do século XX vai discorrer, pode não ser a mesma coisa. O ideal de pintura medieval, da obra de arte medieval, é diferente da pintura renascentista, que é diferente da pintura contemporânea. E assim vai. O padrão de beleza ele vai mudando. A moda, ela muda. Ou seja, está tudo sempre mudando. E Hegel fala que essas mudanças ocorrem devido ao período histórico e à sociedade naquele período. Na visão hegeliana, o belo artístico é superior ao belo natural. Hegel falou o seguinte, que o belo, construído através da arte, ele vai ser superior ao belo por natureza. Por quê? Porque no belo artístico, a gente tem ali a manifestação da obra de uma pessoa. Que essa manifestação, a pintura, a escultura, enfim, desenho, que seja a manifestação artística, pode ser durável. Por resultado do espírito, para Hegel significa razão, humana em manifestar obras duráveis. Afirmava que a obra de arte agita a alma humana, ou seja, a obra de arte ela inquieta a alma humana. Ela faz o homem perseguir a sua inquietude, a produzir, a criar. Beleza? E, além disso, a obra de arte, para Hegel, ela seria capaz de conciliar coisas contraditórias, como a liberdade e a necessidade, por envolver as possibilidades da criação e também os limites da matéria. O universal e o particular, por corresponder ao ideal, mesmo sendo elaboradas por um indivíduo, o artista, racional e sensível, em virtude das suas relações com o pensamento, mas com o sentido e as sensações das pessoas. Ou seja, a obra de arte seria capaz aí de conciliar coisas distintas, contrárias, opostas, dicotômicas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do padrão de beleza do século XVI e o padrão de beleza, do século XVII e século XVIII. Se bem que esse padrão aqui começa no 17 e vai até o 18. Tá? Então, isso aqui, a gente tem aqui, isso aqui é uma obra de arte renascentista. O padrão de beleza europeu da época, ele seguia essas diretrizes que estão expostas aqui nessa pintura. Mulheres de cabelo loiro, bochechas rosadas, roupas voluptuosas e mulheres também voluptuosas. Nada de mulher magrinha, porque se acreditava que mulheres com ancas largas, mulheres com mais volume de corpo, voluptuosas em si, elas poderiam gerar, na hora do parto, ter mais facilidade para ter os filhos. Mas esse era o padrão lá no Renascimento. Aqui do lado, a gente tem uma diferença gritante. Vejam aqui que a gente tem um outro estilo de
de vestimenta, né? As cinturas bem marcadas, finas, né? As mulheres já não são loiras. O corte, a roupa, o penteado é outro. Isso aqui ele está falando de um século de diferença, né? Ou seja, os padrões vão mudando segundo o pensamento de Hegel, né? Hoje a gente tem um padrão de beleza, por exemplo, que era na década de 90, já não é mais o mesmo padrão de hoje, da década de 90, estou falando de 1990, né? Hoje a gente já está na segunda década aí do século XX. Né? Na verdade, a gente vai entrar ano que vem, né? Estamos aí na beirinha. Mas o padrão de beleza muda de década para década. Imagine século para século. Né? Então, o pensamento de Hegel fala que o padrão de beleza ele vai mudando conforme o período histórico, conforme a sociedade, a cultura que está envolvida ali. Contemplação artística e vontade de nada. Aqui a gente começa a falar de Schopenhauer, né? Schopenhauer é um filósofo alemão que é um filósofo bem pessimista, né? Então, toda a sua obra aí vai estar embasada nesse pessimismo, tá? Ó, o filósofo alemão Schopenhauer afirmava que a realidade é uma representação da consciência dos seres humanos, limitadas pelas formas puras da sua sensibilidade e o seu entendimento. Para o filósofo, as representações sofreriam variações entre os indivíduos, em função da influência direta da vontade humana. Ou seja, o que eu percebo belo não necessariamente vai ser belo para você, porque depende aí da nossa percepção. Né? E agora a gente vai falar um pouco dessa vontade humana. Né? Ele afirma que a vontade era sem fim e irracional, uma faculdade insaciável de desejar, que faria da vida um constante sofrer. Olha aí o pessimismo de Schopenhauer, né? Ele fala que a vontade humana é algo irracional, né? E nunca se sacia, né? Insaciável. E essa falta de saciedade, né? Tornaria a vida um constante sofrimento. Para se libertar dessa submissão, era necessário experimentar as seguintes etapas. Né? A contemplação da obra de arte, especialmente a música. Essa é a primeira etapa. Né? Esse estágio proporcionaria um distanciamento salutar, ou seja, um distanciamento saudável em relação à vontade. Ou seja, eu conseguiria ficar distante dessa vontade que não tem fim, né? Então, eu conseguiria me distanciar de maneira salutar dela. A outra etapa é a conduta ética. Uma vez que já teria conhecido a vontade do indivíduo, poderia superar o egoísmo, chegando ao princípio básico da moral, que é não fazer mal a outra pessoa. E o quietismo, a renúncia às solicitações da vontade, por meio da fuga da mente para o nada, a vontade de nada. Então, quando o homem consegue chegar na vontade de nada, ele se manteve distante dessa vontade e ele a renunciou. Beleza? Apolíneo, dionisíaco e vontade de potência. Agora a gente vai falar de Nietzsche, que pensa de maneira oposta a Schopenhauer. Né? Enquanto Schopenhauer ele é um pessimista, né? Viver um sofrimento, a vontade torna a vida sofrível. Nietzsche vai para o lado oposto. Né? Vamos lá. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão também, atacava as ideias de Schopenhauer com a chamada vontade de potência. Um desejo ilimitado de viver apesar da dor, do erro, da imperfeição, da catástrofe presente na existência. Ou seja, se para Schopenhauer viver é um sofrimento, Nietzsche vai falar, beleza, mas eu tenho vontade de viver. Nietzsche afirma que dizer sim à vida seria uma forma de superioridade, transformando aquele que a atingisse no que o filósofo denominava de a lei do homem. Né? Nietzsche fala da lei do eterno retorno. Né? E quando você compreende que
vai ter a diversidade, mas mesmo assim você preza pela vida, ele inclui um termo que seria o chamado além do homem. Essa ilimitada vontade da vida representa na filosofia de Nietzsche o elemento dionisíaco, em contrapartida ao elemento apolíneo, que representava a razão. O elemento dionisíaco é uma referência a Dionísio, né? Deus greco-romano, que fala dos prazeres da vida, das bebedeiras, né? Do lado emocional. Já Apolo, né? Ele era o oposto de Dionísio. Ele era razão, ele era ponderação, né? Então, ele fala o seguinte, esse lado de apego à vida, a dizer sim, está ali pendendo para o lado Dionísio, né? Para o dionisíaco do ser humano. Na visão de Nietzsche, a arte trágica, iniciada com a poesia grega, seguiu exatamente do confronto entre o apolíneo e o dionisíaco na vida humana. Ela passou a representar esse conflito com a missão de trazer ao homem que se sentia incompleto a sensação de unidade e plenitude. Ou seja, a obra de arte, né, surgida ali na Grécia Antiga, ela tem a função de quê? De completar, de dar a sensação de plenitude para o homem. Beleza? Ali explorando o lado apolíneo e o dionisíaco. Nietzsche se autodenominava o primeiro filósofo trágico, obviamente influenciado aí pela arte trágica da Grécia Antiga, da história, e afirmava o desejo de conduzir sua própria vida como se ela fosse uma obra de arte. Beleza, meus queridos? Então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a indústria cultural. Beleza? Abraços. Tchau, tchau.